O futebol não dá para perguntar pro Flavinho. Foi porque... no América do México. Não sabe nada. Zero. Não sabe nem o que acontece no mundo do futebol. Mas tem assuntos que, né, circundam o meio do futebol que são fantásticos. Ô Gomes, tem aí a cartilha, o Thiago Nunes agora impôs lá no Corinthians uma cartilha. E tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Olha lá. Horários determinados para refeições. Café da manhã, das 8 às 10. Almoço da meio-dia às 14. Jogadores só podem deixar o refeitório com autorização do Cássio, capitão do time. Acesso restrito ao CT vestiário. Somente funcionários autorizados têm acesso livre, familiares, bababá. Isso também acho que é normal. Lista de relacionados divulgados somente na véspera do jogo. Também acho normal. Treino em dias de jogos, atividade leves para amanhã normal, uma coisa que na Europa isso é comum. Mas me chamou a atenção, tem que pedir autorização para o Cássio para sair do refeitório? É a única coisa que chama atenção, o resto é normal, acesso de você tentar controlar. Mas algumas coisas ali não eram, viu, Flavinho? Por exemplo, a lista de relacionados, ela era divulgada com antecedência, não uma semana. Geralmente, uma semana já tinha lá estampado lá quem ia para o jogo na próxima partida. Pode ser de um pouquinho diferente. Isso, mas, por exemplo, isso é bom porque você mantém todo mundo motivado até a última hora. É o que eu tô falando, do acesso restrito para baixo, lista dos relacionados, treino de jogo, acho que tudo normal, faz parte da metodologia, do método de trabalho dele e tudo mais, não tem problema algum. A primeira determinação eu acho simplesmente ridícula. São adultos, né? Claro. São adultos, tem que pedir. É você imputar a um jogador uma função uma hierárquica. Não é um jogador, é o jogador. O capitão do time, é porque ele é o capitão do time. Agora tem que pedir a licença pro Cássio. Eu acho isso ridículo, eu acho coisa de escolinha, né? Eu acho essa militarização babaca que a gente vê no esporte em muitas coisas. Acho simplesmente ridículo. Se é para dizer alguma coisa, é isso. Isso é oriundo do futebol europeu. Mas eu posso falar, acho que assim, se o cara oriundo do futebol. Se o cara estiver o Flamengo tem 3 capitães e a mesma coisa, são as mesmas coisas que tem no Flamengo. São as mesmas normas ou normas semelhantes. Eu acho uma babaquice como diz o filme, tem coisa igual. Em qualquer grupo. O cara tem o direito de levantar coisa europeia. No Eurocamp, a diferença disso da Europa, de ter que pedir para o capitão para levantar, se o treinador não estiver, é o capitão quem libera, geralmente é o treinador quem libera. Na Europa, a diferença é que os caras na Itália tomam uma grapa, uma taça de vinho, tem lugar que toma em Portugal, toma uma taça de vinho no almoço ou no jantar. Mas a diferença é essa. Em relação o resto é tudo igual. Mas em relação a esse negócio do Cássio, também acho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E acho que põe até o Cássio, às vezes, numa situação constrangedora. Ruim, porque, porra, vai chegar lá o Gil. Hã? O Gil. Pô. Ô, Cássio, posso ir? Aí se o Cássio vai falar, não pode, quero que você fique aí. Acho que põe o cara... Às vezes os jogadores ficam um pouco mais no refeitório para eles conversarem. Tudo bem, fica com eles. Entendeu? Fica lá. Fique pro livre espontânea vontade, Pascoal. Você quer ver um negócio que às vezes... Adulto, isso parece um maternal. Eu não me lembro quem foi. Parece a escola da minha sobrinha. Eu não me lembro quem foi o técnico. E na hora eu achei que era... meu lanchinho, deixa eu falar. Comer, pô. Eu não me lembro quem era o técnico. No dia, eu nem me lembro quem era o técnico. No dia eu até critiquei, depois eu falei, não, o cara tá certo, eu tô errado. Eu não me lembro quem foi que falou que nas refeições não ia ter mais celular. Eu não me lembro quem foi o treinador. Assim, eu trabalhei com o Cuca. O Cuca detestava celular com os jogadores para dormir. Aí eles mandavam recolher. Ele ia nos quartos e recolhia. Lá no Goiás, ele recolhia. Aí um marcava para despertar às 2, outras 2h15, outras 2h30. E ele não dormia, porque o celular ficava... Isso é outra coisa. Eu tô falando na hora do almoço. Você quer saber? São 2 horas só. É legal. Eu almocei. E só fala, pá, deixa os caras não. Meio-dia às 2. Não, porque a gente fica mesmo lá e o cara tá do lado, você nem conversa. Sim, então durante 2 horas, meio-dia às 2, não vai cair o mundo. O cara no almoço com a galera lá, porque te prende. Tipo, vamos trocar ideia, contar uma piada, conversa, papapá. Senão fica todo mundo aqui. WhatsApp, sacanagem, Instagram e tal. Isso eu acho legal. Agora, eu acho que é constrangedor pro Cássio. Eu acho que é uma medida completamente desnecessária. A única coisa que eu acho que não foi legal nisso é isso. Eu acho que o jogador tem que começar a ser tratado como adulto. Ele tem que começar a ser tratado com a educação esportiva. O menino Ney também? Isso pra mim, todo mundo, Simão. O jogador ele tem que ter a consciência do horário que ele vai dormir, do horário que ele vai acordar.
Na hora que ele quiser levantar para tomar um café e depois se ele quiser tirar um cochilo, alguma coisa, o cara tem que ter a consciência própria, ele não precisa de regras escolares, de regras de pré-escola para começar a trabalhar e ser profissional. Isso cada vez mais é melindre e gente tentando passar a mão na cabeça do jogador. Cara, pelo amor de Deus, se a gente chegar ao ponto de técnico de futebol ter que recolher celular porque o cara não dorme, cara, o jogador tem que ter a consciência do horário dele. Ele tem que começar a ser um pouquinho mais, sabe, estimulado em suas próprias responsabilidades. E se ele não cumprir a responsabilidade, ele tá fora. É simples. É parar de ter contrato de 5 anos, é parar de bônus de não sei das quantas, é parar de um monte de regalia, de 10 assessores, de empresário, de um monte de coisa, que o cara começa a viver sob esse tipo de situação para ver se ele enquadra, para ver se ele entra na linha. Ai, olha, vamos proibir então do cara ter o celular na mesa, no refeitório, porque senão ele vai jogar. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara, o cara tem que começar a ter a ciência. A gente tem que parar de tratar jogador como bebê de escola. Sabe, a gente parece que clube de futebol tá virando maternal de escola de criança de 3 anos de idade. É ridículo, cara. A gente discutir isso, com todo respeito, é babaca. Mas aí que tá. Mas, ô Facincani, muitas vezes a gente tá falando de jogadores aí que não tiveram preparo, não tiveram talvez as instruções e os conselhos que você teve a oportunidade de ter. Mas não sou eu, mano, mas o clube tem que dar isso pro cara. Eu vou chegar nesse ponto, calma. Pô, mas não assim. O negócio é o seguinte, calma, pera. O negócio é o seguinte, então, a gente tá falando de um cara que muitas vezes ele saiu de uma periferia, é um cara que tem pouca instrução, do dia pra noite ele acabou ficando rico. Então, muitas vezes você tem que pegar na mão. Tem, porque você tá lidando com uma pessoa, uma vez, cara, eu não vou citar o jogador aqui, mas uma vez eu conheci uma gerente, que era gerente, por acaso, também desse jogador, e esse jogador foi chamado algumas vezes para estar indo lá na sala dessa gerente. Essa gerente pegou e falou: fulano, pô, sua conta tá no vermelho, tá acontecendo algum problema? Aí ele pegou e falou: não, por quê? Ela falou: deixa eu te explicar, porque ele não sabia o que era a conta, tá no vermelho. Sim, eu sei. Ele pegou e falou: mas eu não tô entendendo. Ela falou: o que você não tá entendendo? Ela falou: tudo isso que você me explicou, eu não entendi nada. Ela falou: você tá sem dinheiro na sua conta. Ele falou: como? Ele tirou o talão de cheque do bolso e balançou. Falou: tem um monte de folha aqui ainda. Ele achou que o dinheiro dele era interminável. Peraí, mas nós estamos confundindo. Não, mas eu tô colocando exemplos para mostrar como o jogador muitas vezes precisa de uma instrução e o clube pegar pela mão. Porque o cara às vezes aí não tem a noção do que ele tá fazendo. O Pipo tá indo para discussão pro outro lado. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Acho que o jogador hoje ganha tanto dinheiro que ele tem que ter, sim, uma assessoria, um staff. Não, ele tem que se preocupar apenas em jogar bola. A discussão não é essa. Não é essa. Não, mas é que tá, Benja. O clube tem que pegar o jogador pela mão, sabe por quê? Muitas vezes você investe milhões na contratação de um cara desse e ele pode colocar tudo a perder porque ele não tem cabeça, cara. Mas a discussão não é essa. O empresário só liga pra dinheiro. A discussão é apenas a cartilha do Thiago Nunes. Só. Não quero entrar no meio. O que o jogador tá fazendo lá é problema dele. Só com relação ao principal ponto que vocês discordaram, a única coisa que eu discordo e repito. Por exemplo, o negócio da relação de jogador, acho legal pra caramba. Porque eu também acho, cara, não, mas tô concordando, o cara não se acomoda. Mas você discordou de pedir licença pro Cássio. Agora, esse negócio de pedir licença pro Cássio, mas isso eu acho constrangedor. Ó, Jorge Mário Bergoglio, vocês devem conhecer. Conhece? Francisco. Jorge Mário Bergoglio? Papa. Francisco. É o Papa. Se ele tivesse visto o jogo Corinthians e Chelsea, ou Corinthians e Vasco pela Libertadores de 2012, ele possivelmente colocaria o nome do Cássio lá para ser canonizado. Então, é um cara que é uma referência dentro do Corinthians. Não, mas peraí, mas não tem nada a ver com a outra. O Cássio é o jogador mais vitorioso da história do clube. O Cássio, mas não tem que ser porteiro, é o jogador. Tem que beijar a mão dele. É lógico, ele, além de pedir licença, tem que fazer igual pro Papa, assim, ó. E sai. Mas é o Cássio, é o cara. Mas não tem que ser o cara. Não tem que ser o segurança do elenco, pô. Os caras têm que pedir bênção pro cara. Não é bênção. Falou, Cássio, posso? É só isso. Não posso? Não, cara. Ele não é segurança particular dos caras. Ele é goleiro. Fala, não, fica aí. Claro que não vai. Pô, não é o Corinthians, não é no Flamengo o é assim também? Não é o FBI. O cara tem que pedir autorização pro diretor de segurança particular. Não, pera, tá tudo errado isso aí, cara. Hierarquia, irmão. Os caras têm que começar a viver. Os caras têm que começar a ter noção de mundo, mano. Os caras têm que começar a noção de mundo. O Corinthians, numa época difícil, ele teve uma coisa que se chamava democracia corintiana. Pois é. De um dos maiores gênios do futebol brasileiro. Fez aniversário ontem. Faria aniversário ontem. Sócrates brasileiro, que era um cara que pensava à frente do tempo dele, é um cara que era acima do normal como jogador de futebol. Ele era jogador de futebol. E isso ele me falou: eu sou jogador de futebol, Pascoal. O meu irmão é atleta, que era o Raí. Eu sou jogador de futebol.
Ele não faz as coisas que eu faço. Ele não vem aqui tomar uma caipirinha, porque ele sentava ali no bar da Torre, né? Para quem não sabe, sentava ali no bar da Torre e ficava ali tomando um negocinho, uma cervejinha, um conversinho, tal. O Brasil passava por uma situação para se eleger, ter eleição direta para a presidência da República, e ele subiu na Praça da Sé e disse o seguinte: se houver... Foi na Anhangabaú, na Praça da Sé? Na Anhangabaú. Osmar Santos estava discursando. O locutor das diretas, meu beijo para o Osmar Santos, que mora no meu coração, esse cara aí é de outro planeta. Ele disse o seguinte: se passar as diretas, eu não vou para a Itália. Eu continuo jogando aqui. Olha. Então, teve democracia corintiana. O Corinthians era diferente nesse aspecto. Diferente de tudo. O clube que teve Lucas, 38 anos atrás, não tem cabimento. Não tem cabimento. 82. Final do 84 foi as diretas, 82 foi a democracia corintiana. 38 anos atrás, o Corinthians implantava algo que era raríssimo no futebol, ainda é democracia, todo mundo discute tudo. 38 anos depois, vem um treinador e fala e determina que os outros jogadores precisam pedir autorização para sair do refeitório, olhe-se no espelho e veja quão ridícula é essa determinação. Só isso. O Lucas Disk, lá na Polônia, tem um monte de cara com sobrenome em cima que não tem vogal, né? Só tem consoante, é um horror. Blazkowski. E consoante por acento. Por exemplo, tem o lateral que era o Blazkowski, que ele é Cuba. Ele fala que nenhuma empresa funciona ou vive sem regras e horários. Por que você acha que uma empresa como o Corinthians não deveria ter regras e horários? E toda relação entre a equipe tem que ser bem-vinda para fins de evolução coletiva. Lucas, deixa eu falar uma coisa para você. Realmente é necessário ter regras e horários. Agora você fala que nenhuma empresa... Se você dá uma... Se você tiver condição aí de poder dar uma viajada pelo mundo aí, se você for hoje, Google... As empresas não têm regra nenhuma. Google... Ponto horário. Eu vou dizer um negócio pra você. Lindo. Diga, Lindo. Em 2004 ou 2004 ou 2003, eu fui convidado para conhecer a sede da Nike em Beaverton, que fica perto de Portland. Sim, lá em cima. Longe pra caraca. Um lugar espetacular, um lugar inacreditável. Para você que conhece São Paulo, é tipo uma cidade universitária, do tamanho, só que lindo, moderno, com campos de futebol, campos de golfe. Tem o campo do Ronaldo Fenômeno, chama Ronaldo Field Center. Tem o campo de golfe do Tiger Woods. Tem o espaço do Michael Jordan. Tem bares, pubs, pista de atletismo. Tudo que você pode imaginar. E você chega lá, amigo, 3 horas da tarde, eu vi, os caras estão batendo a bola. Você vai no seu lugar, os caras estão deitados no gramado. Aí fui perguntar pro cara, olha, 2003, 2004, não era um negócio assim. Falei, pô, ninguém trabalha aqui. Ele falou, não, os caras estão trabalhando, amigo. Aqui se pensa. Aqui se respira o esporte, se respira o futebol. O cara não precisa ficar dentro de um escritório. Tinha funcionário, o cara falou pra mim que tinha funcionário que trabalhava em Nova York, que sequer ia na sede. Então, por quê? As grandes empresas hoje, elas pagam os caras para pensar. A maioria... Você não precisa estar lá 9 horas da manhã até meio-dia. Isso não significa que você está produzindo. Isso não significa que você esteja produzindo alguma coisa, porque você passa 8 horas no escritório. Tem empresas hoje nos Então, Estados Unidos... em relação... Só isso em relação... Tem que ter. Você tem que passar para o teu jogador responsabilidade. O cara tem que aprender a ser responsável. A gente que tem filho, você não instrui teu filho. Por quê? Porque você não vai poder levar ele pela mãozinha a vida inteira, né? Então, em relação a toda essa cartilha aí, eu acho legal pra caramba. A única coisa que eu não vejo necessidade é você pedir pro cara levantar. Pedir pra autorizar pro cara. Os itens são normais, é não óbvio. são cartilhas, são imposições. Não, são itens de método de trabalho. São organizações. Exato. Assim, a gente vai trabalhar assim agora. Hoje, o clube de futebol não é quartel, ninguém precisa ficar com esse negócio de ficar pedindo autorização pra entrar, pra sair. Agora, se você dá responsabilidade. Claro. Você dá responsabilidade e você dá liberdade e você não sabe, tchau, velho. Cara, vocês imaginam, por exemplo, eu tô falando. uma coisa é eu pedir licença pro Cássio, mas imagina o Gil falando, ô Cássio, posso me retirar? É meio constrangedor, né? O Fagner. Não, é o que eu falo, sabe? É isso que eu tô falando, é constrangedor. Ele vai pedir pra retirar, é constrangedor. Olha, hoje eu cheguei na Fox, olha, há muito tempo que eu não chegava aqui, falei, Pipo, que sorriso nesse rostinho. Ele tava feliz hoje? Aí eu falei, namorada nova, né? Aí eu falei, na véspera de carnaval, ele deve ter brigado.
Porque ele gosta de passar sozinho. Graças a Deus. Aí eu falei, Pipo, o que aconteceu? Ele falou, pô, hoje o Dudu faz 300 jogos com a camisa do Palmeiras. Que marca, hein? Ele falou pra mim, depois do Edmundo, o maior camisa 7 da história do Palmeiras. Tem o Paulo Nunes, né? Tem o Diabo Loiro. Tem o Paulo Nunes que ganhou mais que o Dudu, por exemplo, com a camisa do Palmeiras. Quem você acha que é mais ídolo da torcida do Palmeiras? Não dá, o Edmundo é capítulo à parte. Paulo Nunes ou Dudu? Porque agora está muito potencializado na rede social, a geração é mais nova, ela acompanhou o Dudu, mas o cara que teve a oportunidade de trabalhar com os dois, né? Pelo menos de trabalhar como ídolo, o Paulo Nunes, para mim, é mais jogador. Gente, não tem o Paulo Nunes pensar, disparado. É muito melhor que o Dudu. O Paulo Nunes ganhou Libertadores. E o Paulo Nunes, além de ter ganho tudo, carismático demais. Marqueteiro. Zoava com a torcida do Corinthians. A torcida do Palmeiras adorava. O Paulo Nunes era mais jogador que o Dudu. Claro que era. Eu acho que assim, o Dudu conquistou um respeito muito grande pelo que ele fez com a camisa do Palmeiras,